A vinda de Cristo para a consciência humana. O Cristo, esta grande verdade, chega à sua consciência humana. Dizem que o Cristo nasceu em uma manjedoura, mas aquela manjedoura é a sua consciência humana. O que acontece então com a sua consciência humana? Começa a ser dissipada, torna-se volatizada. Este Cristo, esta grande verdade da infinita presença e poder, vem até você enquanto você ainda está dependendo do homem cuja respiração está em suas narinas. Ele vem para você enquanto você ainda está dependendo do governo e de organização humanos. Ele chega até você em algum grau enquanto você depende de dólares e investimentos, e em algum grau enquanto você ainda está dependendo da medicina. Vem para você e diz: mantenha-me um pouco e observe essas outras coisas desaparecerem. Então, logo você me amará por mim mesmo e não pelos pães e peixes. Às vezes, quando este Cristo vem à nossa consciência, temos que levá-lo para o Egito, temos que esconder isso. Todos nós temos amigos e parentes que querem colocar as mãos nisso. Eles vão tentar nos mostrar o erro em nós mesmos e no mundo. Eles não percebem que nós mudamos cerca de 90% do homem velho que éramos e que estamos imensamente gratos por isso. Tão gratos que podemos ser pacientes para alcançar os 10% restantes. Nossos amigos e nossos parentes veem apenas que não gostamos mais de jogar cartas, que não gostamos mais de beber, ou que não nos preocupamos em gastar muito do nosso tempo no cinema. Eles não percebem que chegamos a algo mais elevado e mais satisfatório. Então devemos levar nosso Cristo ao Egito. Temos que viver no mundo, mas não sermos dele. Em alguns casos, devemos nos conformar com os padrões da existência humana, mesmo quando, dentro de nosso próprio ser, percebemos que esta fase da nossa existência acabou. E assim nós agradecidamente saímos do Egito. Voltamos com o nosso Cristo. Finalmente nós saímos abertamente com Ele, mas quando fazemos, recebemos um grande choque. Nós achamos que estamos em um templo que pensavam ser Terra Santa, apenas para encontrar os vendilhões lá, e nós dizemos: o que é isto, do qual eu tenho sido parte? E então vem o velho chicote. Isso é mau negócio, porque estamos recorrendo à força, e mesmo Jesus não conseguiu purificar o templo por meio da força. É verdade que em anos subsequentes, algumas tentativas feitas para reformar a igreja tiveram sucesso, mas outras falharam. Nenhuma organização humana, religiosa, política ou comercial, pode ser purificada, a menos que essa purificação venha como resultado da transformação da consciência daqueles que compõem a organização. Nenhum negócio tem mais integridade do que a consciência do homem ou o grupo de homens que a possuem. Nenhum presidente em nosso governo trará mais integridade a esse governo do que ele a tem em seu próprio ser. É o mesmo com a direção da igreja, e Jesus descobriu isso. Ele começou a expulsar os vendilhões, mas eles voltaram imediatamente. Nós todos passamos por certas fases do trabalho da igreja e descobrimos que por 1 ano, ou talvez por 3, nossa igreja tem manifestado um bom grau de realidade divina, tem mostrado realmente o princípio pela qual se edificou. Então vem uma nova diretoria, um novo líder, e as velhas situações estão de volta. E assim, depois de termos tentado o nosso melhor para purificar o templo, descobrimos que ele não funcionou. Então nós saímos do templo e pregamos pelo caminho. Nós pregamos onde quer que nossa voz encontre um ouvinte, seja na beira da estrada, no topo de uma montanha ou em um campo ao lado do mar. Como Paulo, nós o fazemos, não importa se aos gentios ou aos hebreus. Nós levamos a mensagem a quem vai ouvir, na esperança de que aqui e ali alguém vai pegar a visão. E aprendemos que o Cristo vem apenas para aquela consciência que está preparada para isso. Crucificação. Todos os cômodos da estalagem estavam cheios. Só havia uma pequena manjedoura pronta para o parto do Cristo. Aqui está um e ali outros que estão prontos, ansiosos por algo melhor que uma vida sensual.
Muitos outros ouvem as palavras, mas somente aqueles que têm ouvidos para ouvir e olhos para ver, ouvem e veem a mensagem. Então Cristo anda pelas margens da Galileia, dentro e fora de Jerusalém. O ser humano que está começando a manter o Cristo tanto tem experiências no topo da montanha quanto no vale. Quando se trata das experiências no vale, é aí que a maioria de nós falha em seu progresso. Nós não gostamos das experiências do vale e ficamos impacientes com elas. Se tivéssemos estudado exaustivamente a vida do Mestre, lembraríamos que, embora ele tenha subido ao topo da montanha e tido a experiência da transfiguração, provavelmente a mais alta demonstração já alcançada na Terra, ele também foi para o pé da montanha e lá curou e alimentou as multidões, não apenas uma vez, mas uma segunda vez, e depois repreendeu-os por sua falta de compreensão do princípio. Se Jesus tivesse nos prometido que o caminho de Cristo era um caminho fácil, já deveríamos saber que nós estamos todos no caminho errado, pois não estamos achando fácil. Nós estamos tendo provações e tribulações, sempre de natureza variada. Contudo, uma vez superado o problema de um corpo doente pela nossa realização do Cristo, passamos a não ter muitas dessas experiências. Nós podemos ter um resfriado ou usar óculos por um tempo, mas isso é tão pouco importante. Nosso senso espiritual de saúde nos carrega para frente e este ou aquele pequeno aborrecimento não nos incomoda muito. Da mesma forma, uma vez que tenhamos resolvido o problema do suprimento em nossa própria consciência, através da realização do Cristo, não precisamos mais nos preocupar novamente. Podemos ter períodos em que não temos abundância de suprimento, mas aprendemos que o maná cai dia a dia. Não nos importamos se a nossa conta bancária está ou não está igual amanhã ou no dia seguinte. Superamos o medo do dinheiro, o medo da falta dele e o medo do amanhã. Mesmo que as circunstâncias nos levem a limitações nos períodos, podemos ter certeza de que, uma vez que tocamos o Cristo, não precisamos mais nos preocupar com isso, e só raramente depois disso sabemos o que é falta ou limitação. Saúde e pobreza são coisas relativas, e uma pessoa que tem um leve entendimento de qualquer um dos ensinamentos espirituais do mundo não se incomoda muito em saber se ela tem $10 ou $10.000. Ela sabe que, em qualquer caso, é apenas um incidente de hoje, porque ela captou alguma medida de compreensão do que a presença e o poder do Cristo em sua consciência podem fazer. Até mesmo Jesus teve seu Getsemane, e nós também. Nós temos as experiências do vale, mas também vamos ao Monte da Transfiguração. Ocasionalmente, nós chegamos lá e realmente contemplamos o mundo da realidade. E quando fazemos, é a experiência mais gloriosa do mundo. Não há praticante, não há um único indivíduo que, tendo sido um instrumento de cura para alguém, não tenha captado alguma medida da visão do Monte da Transfiguração. Nós que percorremos esse caminho, temos experiências que, se as aceitássemos como realidade, nos arrastariam para baixo completamente. Mas no máximo são experiências temporárias. Portanto, vamos aprender a não levar muito a sério os males que vêm por um dia. Às vezes, esses males podem ser bênçãos. Quando chegarmos àquele estado de consciência que vê as laranjas como fruto e não como suprimento, como fruto do suprimento, então nunca mais poderemos conhecer um problema financeiro. Os males da carne ou do corpo continuarão a chegar em algum grau até chegarmos à realização da saúde e do corpo espirituais. Esse lugar na consciência onde podemos olhar para essas coisas sem desejo e sem preocupação. Quando entramos na consciência que sabe que os órgãos e funções do corpo não têm nada para fazer a nossa vida, que é realmente a nossa vida ou consciência que está governando os órgãos e funções do corpo, usamos esses problemas para nos empurrar mais e mais para a realização de Deus. Quando não temos mais problemas em nosso próprio corpo, eles ainda virão até nós, através dos corpos de nossos pacientes. Mas devemos ser capazes de lidar com os nossos próprios primeiro, e esses continuarão entrando em nossos pensamentos de uma forma ou de outra, até chegarmos a esse estado de consciência que se pode dizer: nenhuma dessas coisas me move.
Eu sei que o poder da vida e da morte não está no mundo do efeito, mas na palavra de Deus, na consciência. Nunca se esqueça de que o Mestre estava aprendendo no período de 3 anos de seu ministério. Levou aqueles 3 anos inteiros antes que ele pudesse dizer: aquele que me vê, vê aquele que me enviou. Ele passou pelo período, primeiro, de ser filho do homem, então um filho de Deus, e finalmente ele percebeu: eu sou ele e além de mim não há outro. Assim foi com todos os grandes profetas. Todos eles passaram pelo período de serem profetas humanos, profetizando eventos humanos, antes que eles entrassem na visão da realidade espiritual. Quando você segue Jesus ao longo de seu caminho de cura, você fica impressionado com o fato dele não estabelecer um ministério de cura. Isto é, ele não estabeleceu ramos de ensino da verdade, centros nos quais praticantes fariam o trabalho de cura. Nem ele ajudou os discípulos a se estabelecerem em uma cidade após outra, para que pudessem realizar os milagres dos pães e dos peixes. O que ele fez foi estabelecer o princípio, e então ele deixou isso para aqueles que poderiam compreender e viver. Ele pregou e esperou que todo o mundo pudesse receber o ensinamento, embora dentro dele mesmo provavelmente conhecia melhor. Ele conhecia as desculpas que os seres humanos dão para não vir. Ele conhecia o tédio que pode vir com a mesma mensagem repetidas vezes, vestida em palavras diferentes. Ele sabia de todas as formas em que a mente humana pode ser rastreada, e ele foi preparado para elas, lembrando que minhas ovelhas ouvem a minha voz. Paulo também saiu para o serviço de curar o mundo, e você só precisa ler suas cartas para conhecer suas tribulações. Ele estava determinado a fazer de todos os cristãos, mas você não pode fazer um cristão de ninguém. Deus, trabalhando na consciência individual, leva uma pessoa, no momento de sua prontidão, para o Cristo, para o professor ou para o ensino que é para ele. Então ele sabe, é isso, e aproveita. A partir desse momento começa a se desenvolver, desdobrar, exteriorizar e revelar-se como consciência individual. A mensagem apresentada nessas páginas continuaria, mesmo se eu decidisse me aposentar amanhã e viver nas montanhas ou à beira-mar. Nada pode parar esta mensagem, porque ela é do Cristo, não precisa de mim, nunca precisou de mim. Teria existido se eu tivesse sido levado a isso ou não, porque alguém seria levado a isso. Essa é a missão deste Cristo. Ele sempre encontrará uma manjedoura para nascer, e então sairá para o mundo na forma de um ser humano. Se uma pessoa não aceitar o trabalho, outra o fará. Se você sente que esta é sua mensagem e que é sua responsabilidade levá-la ao mundo, você pode sofrer a crucificação. Mas será o seu próprio erro que irá crucificá-lo, porque esta não é sua mensagem. Esta é a mensagem do Cristo. Nós sofremos a crucificação na medida em que personalizamos a mensagem. Nós também podemos sofrer crucificação de outro modo. Nós podemos personalizar o mal na vida de outra pessoa. Se nós personalizamos o mal que faz deste homem um ladrão, ou daquele homem um alcoólatra, ou de outro doente ou morto, isso se voltará para nós. Quando eles tentaram personalizar o Cristo e procurando adorá-lo, sua resposta foi: por que me chamas bom? Quando você deifica uma pessoa, personaliza uma mensagem ou personaliza o mal, você pode ser crucificado, mas você é que terá se crucificado. Você terá crucificado seu próprio sentido harmonioso das coisas, e você será aquele que trouxe tudo para os seus próprios ombros. Quando você transmite uma mensagem, diga: esta é a mensagem, para ser sua ou não, como queira. Então não haverá crucificação para você. Você não está reivindicando propriedade pessoal da mensagem. Se alguém quiser odiá-lo ou crucificá-lo, ele não tocará em ninguém. Toda a crucificação que virá é ao Cristo que virá, a verdade ela mesma, e a verdade sabe como dissolvê-la. A única resposta que o Cristo tem à perseguição e crucificação é: baixa tua espada, tu não podes fazer nada por mim. Eu provarei a vida eterna, dentro ou fora da cruz. Se você puder, visualize-se como verdade, vida e amor.
Como alguém ou qualquer coisa poderá tocá-lo ou alcançá-lo com um chicote material, seja esse chicote uma coisa ou um pensamento? A crucificação não é dependente da sua aceitação da crença de que você é uma pessoa, em vez de você ser a vida eterna? Uma vez que você saiba que você é consciência, deixe-os tentar pregar você, consciência, a uma cruz. Deixe-os tentar baixar a consciência ao túmulo. Quando você vê esse ponto, você está outro passo mais longe da morte. Lembre-se de que toda a experiência do Cristo afasta você cada vez mais da velhice, da decomposição e da morte. No jardim do Getsemane, Jesus descobriu que estava sozinho com Deus. Ninguém estava lá com ele. Na experiência mais profunda que você terá de passar, você também vai achar que está sozinho. Ninguém pode ajudá-lo nessas experiências, mesmo que a pessoa possa sentar-se com você a noite toda. Em uma sala cheia de pessoas, você ainda está sozinho. Mas você e sua consciência individual de sua verdadeira identidade o salvarão. Pode haver 6 praticantes sentados em torno de sua cabeceira, mas quando se trata da demonstração final, todos eles juntos não o levarão adiante. Eles podem fazer muito por você até certo ponto, e então é você mesmo quem vai entrar no céu com Cristo. Lembra-se do ladrão na cruz? Em sua última agonia, ele voltou-se para o Cristo para trazê-lo através da experiência. Provavelmente, até aquele momento, ele dependia das armas do mundo, mas no último minuto, ele tinha apenas o Cristo. E ele tinha sabedoria suficiente para se voltar para ele em sua última luta mortal e orar para ser levado ao céu. Então, nós também, no nosso sentido humano, somos ladrões do tempo. Mas um dia nós chegamos a um lugar onde nenhuma agência humana pode nos conduzir. E então, nós temos que nos voltar para o Cristo, porque somente o Cristo é a divina presença espiritual e poder de Deus em nossa consciência. E nós, em nosso senso humano de falta e limitação, sofreremos e nos voltaremos para isso, e lá encontraremos a resposta. Deixe o Cristo interpretar-se. Cada uma das experiências que encontramos em nossa própria existência humana pode ser encontrada nas Escrituras. Observe como Paulo organizou a igreja e como ele teve que repreender as pessoas e encontrar falhas neles, mostrando-lhes o erro de seus caminhos. Eu trago isso apenas para mostrar que quando você tentar misturar o Cristo, que é a incorporeidade, com o corpóreo, você terá problemas. Você não pode organizar o Cristo, e por isso não me refiro apenas à organização da igreja. Você não pode organizar o Cristo como um corpo físico, ou você vai montar um membro contra o outro. Você terá a mente guerreando com a carne, e a carne com os ossos, e os ossos com o sangue. O Cristo é um ser incorpóreo, e até que você possa ver a si mesmo como incorpóreo, estará lutando a guerra entre o espírito e a carne. Você estará tentando usar Deus, espírito incorpóreo, para consertar a massa organizada de carne chamada corpo físico. É impossível ter paz em uma organização da igreja ou ter paz em um corpo físico. Qualquer um é uma torre de Babel. Se você aceitar o Cristo em sua consciência, você deve dar o passo seguinte e ver que a corporificação ou corpo do Cristo é o templo não feito com as mãos. É espiritual e incorpóreo. Não tente usar o espírito para ajudar a matéria. Não tente usar o espírito para aumentar sua matéria. Não tente usar o espírito para diminuir sua matéria. Não tente usar o espírito para destruir seus inimigos. Não tente usar o espírito. O Cristo é um ser espiritual e incorpóreo, e sua corporificação é totalmente espiritual e, portanto, sua demonstração deve ser totalmente espiritual. Não adianta tentar confiná-lo em um corpo humano, um grupo humano ou um mundo humano. Ele vai romper os limites e espalhar todos os remanescentes sobre a terra. Cristo é Deus aparecendo individualmente como seu ser. Não tente engarrafá-lo como um corpo de carne ou como uma nota de dólar. Antes, deixe o Cristo manifestar-se Ele mesmo como demonstração espiritual e se interpretar em termos de experiência humana. Não faça você a interpretação.
Deixe-o fazer a interpretação. Aprenda isto. Não há um problema que você ou eu tenhamos ou já tivemos que não veio de tentar levar o espírito e fazer algo com ele no reino espiritual. Se você vai viver uma vida espiritual no reino espiritual, então deixe-o traduzir a si mesmo em termos do bem humano, companheirismo que seja. E se ele não se traduzir, então fique contente de estar a sós com Deus. Você ainda está em boa companhia. Não diga aos seus amigos ou mesmo para você mesmo: eu estou sozinho, eu não tenho amigos. Dessa forma, você se torna desprovido de Deus. E se você é desprovido de Deus, você está sozinho e sem amigos. E sempre será assim. Quando você mantém sua demonstração no nível do Espírito, de buscar primeiro o reino de Deus e sua justiça, ele irá interpretar-se a si mesmo em termos que você e eu podemos entender em nossa existência do dia a dia. Então aparecerá para nós como amigo, companheiro, marido, esposo ou lar. Isso se nós só pararmos de tomar pensamentos, pararmos de tentar fazer aparecer de alguma forma particular, de tentar engarrafar o espírito em um corpo finito, lar, igreja. Se vamos manter nossa demonstração do Cristo no nível espiritual, podemos imediatamente nos unir como seres humanos para o nosso bem comum. Não tente tomar o Cristo e personalizá-lo como amigo, marido, esposo ou paciente. Você não vai ter sucesso. Isso só lhe dará mais dor do que prazer. Deixe o Cristo interpretar-se a si mesmo para você. Mantenha sua demonstração no nível espiritual e não tente visualizar seu esboço, forma ou expressão. Você só terá Paulo e suas igrejas, tudo de novo. Toda vez que descemos abaixo do nível de nosso próprio entendimento, mais baixo que nosso estado de consciência demonstrado, nós nos condenamos por isso. Toda vez que vivemos em um nível de integridade inferior ao que sabemos ser nossa própria integridade, ficamos desconfortáveis. Nós não gostamos de olhar a nós mesmos no rosto. Pior que isso, no entanto, é tentar usar o Cristo para demonstração material. Esse é o maior pecado que existe contra o Espírito Santo e é isso que nos destrói. Se pudermos nos contentarmos apenas em manter nossa demonstração no nível do Espírito e deixar o próprio Espírito, na língua espiritual, traduzir-se nos termos de nossas necessidades diárias, descobriremos que o que nos parece um marido, esposo ou companheiro não nos desapontará. Somente os seres humanos falham eles mesmos uns com os outros.